Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e eu vim trazer para vocês uma análise sobre os CDBs de 115% e 112% do CDI que estão sendo oferecidos pelo Banco Sofisa Direto apenas agora até o dia 7 do mês de julho. E se você então quiser saber se esse tipo de CDB vale a pena, se uma alocação nesse tipo de investimento faz sentido para o atual momento da fase do ciclo de juros em que a gente se encontra, porque afinal de contas, se você não sabe, a partir de agosto de 2023, a taxa Selic deve começar a cair. Então nesse vídeo eu vim te contar a verdade sobre esse tipo de investimento, se faz sentido ou não, quanto que ele vai render e vou fazer algumas comparações com outros ativos de renda fixa super competitivos que a gente tem no mercado, que são as LCAs e LCIs do Banco da Ecoval. Então vem comigo. Bom pessoal, para quem não sabe, né, o Banco Sofisa agora no último dia 5 de julho, né, disparou e-mail para grande parte aí dos seus correntistas, avisando que eles estão com uma promoção até o dia 7 de julho, sexta-feira, de CDBs que rendem 115% do CDI com vencimento em 2 anos e de 112% do CDI com vencimento em 1 ano. Mas quem me acompanha aqui há mais tempo sabe muito bem que agora, a partir de agosto de 2023, o nosso Copom, Comitê de Política Monetária, já anunciou que vai começar o nosso início do ciclo de queda da taxa Selic, que deve cair agora de 3,75% para 13,5% já em agosto, e segundo as expectativas do Boletim Focus, é de que a gente vai terminar o ano com uma taxa de juros em 12%. E para quem investe em ativos de renda fixa que rendem a taxa Selic, como é o caso do Tesouro Selic, ou ativos de renda fixa pós-fixados, que é exatamente o caso de CDBs, LCIs e LCAs que rendem um percentual do CDI, renda muito próximo à Selic. Hoje, com o Selic em 13,75% ao ano, o CDI está em 13,65% ao ano. E é óbvio que se a Selic começar a cair, que é o que vai acontecer a partir de agosto, o CDI vai também começar a cair. E a pergunta que não quer calar nesse cenário é se ainda vale a pena aproveitar esse tipo de promoção, investir nesse tipo de CDB, né, que em termos percentuais do CDI, 115% e 112% do CDI, para um banco com a excelente saúde e solidez que o Sofisa Direto tem, será que realmente vale a pena? E pessoal, a resposta é sim. Isso porque se você já assistiu esse vídeo, que eu vou deixar aqui em cima nos cards e também ao final desse vídeo, né, quando eu fiz uma grande análise sobre investimentos pré-fixados, você já sabe que no momento em que a gente se encontra no início, na iminência do ciclo de queda da nossa taxa Selic, faz todo sentido você investir majoritariamente em ativos de renda fixa pré-fixados. Mas eu também falei nesse vídeo que é muito importante que você não abra mão de ter uma alocação significativa em pós-fixados, investimentos de renda fixa que rendam a Selic ou um percentual do CDI. Isso porque apesar de que a gente se encontre em um momento em que a gente estima que a Selic vai começar a cair e que a inflação vai permanecer controlada por grande período de tempo, né, que é exatamente o que nos mostra aqui as expectativas do IPCA trazida pelo Boletim Focus, fato é que a gente sempre tem que dar o benefício da dúvida com relação à condução da nossa carteira de investimentos de renda fixa. Então, ao que tudo indica, o que a gente de fato espera é que a Selic vá começar a cair, termine o ano em 12%, que a inflação ela vá se manter aí dentro da meta do Banco Central de até 5% em termos anuais, pelo menos em 2024 e 2025, mas fato é que a gente precisa ser humilde e saber que nem tudo que o mercado estima, nem tudo aquilo que está dentro da ampla expectativa do mercado financeiro é o que de fato vai acontecer. E por isso a gente jamais deve ter 100% ou a grande totalidade da nossa carteira de investimento de renda fixa aplicado em ativos pré-fixados, né, que foi exatamente o que eu falei nesse vídeo que eu deixei aqui em cima para vocês, justamente porque se acontece algum imprevisto no mercado financeiro, ou até mesmo, gente, uma simples circunstância, como um agravamento na guerra entre Rússia e Ucrânia, isso pode voltar a provocar inflação aqui dentro, provocada por cenários, elementos, fatores externos, ou seja, que não se relacionam com o que a gente tem aqui no Brasil, mas que podem provocar o aumento, a retomada da inflação. E aí, se você tiver um investimento pré-fixado, grande parte da sua rentabilidade, que não é alterada do início ao fim do investimento, pode ser corroída por uma inflação, que não acontece com investimentos pós-fixados, atrelados à Selic, ao CDI e ao IPCA, que se a inflação volta a subir, a Selic volta a retomar seu ciclo de alta e automaticamente os seus investimentos passam a render mais. Por isso, é extremamente importante, nesse momento, que você tenha ativos pré-fixados, não há dúvida, mas que você não deixe de olhar com bastante carinho para os investimentos pós-fixados, que são aqueles que representam, né, a parte mais segura e conservadora da sua carteira de renda fixa. E num cenário como esse,
faz todo sentido para a parte da sua carteira de investimentos que você objetiva, que você já se planejou, deixar aplicado em ativos pós-fixados mais seguros que vão te proteger da inflação caso ela volte a dar trabalho no futuro. Sem sombra de dúvidas, um CDB como esse, né, principalmente o CDB com vencimento em 2 anos do Banco Sofisa, que rende 115% do CDI, vai te trazer uma boa rentabilidade. Isso porque esse CDB que tem vencimento em 2 anos está dentro aí da terceira faixa da alíquota de imposto de renda, né, de 17,5%. Ativos de renda fixa que tem vencimento até 2 anos pagam imposto de renda de 17,5% e você vai ter a oportunidade, então, de deixar seu dinheiro aplicado, né, a 115% do CDI, ainda que o CDI comece a cair nos próximos meses, pagando, né, uma das menores, terceira e penúltima faixa de alíquota de imposto de renda de 17,5%. E para você ter uma ideia, né, mesmo que a Selic comece a cair daqui a pouquinho, né, eu vou fazer algumas projeções de rentabilidade aqui junto com vocês, utilizando 2 ferramentas muito boas, inclusive, cujos links eu vou deixar aqui embaixo na descrição, 2 ferramentas gratuitas. A primeira delas, que é o comparador de investimentos do blog Clube dos Poupadores, e o outro, que é uma calculadora de investimentos de rentabilidade, para você ver o quanto que um CDB como esse, de 115% CDI, vai render ao longo dos próximos 2 anos. Então vem aqui comigo na tela do meu computador para você acompanhar esse trabalho de comparação e de projeção de rentabilidades. E lembrando, pessoal, se você ainda não tem conta aberta no Banco Sofisa Direto, que é hoje um dos bancos que, na minha visão, tem as melhores opções de investimento de renda fixa, né, como esse CDB, que rende 115% CDI com vencimento em 2 anos, abrindo a sua conta, utilizando o meu código de indicação que está aqui embaixo na descrição, ao investir pelo menos R$1.000 nesse CDB com vencimento em 2 anos, você ganha de presente, de bônus do Sofisa, R$50 para você utilizar como bem entender. Bom, pessoal, e a primeira ferramenta, então, de extrema importância que vai te ajudar a tomar uma decisão, por exemplo, entre investir um CDB, uma LCA, uma LCI, essa ferramenta que é a calculadora percentual do CDI para CDB, LCI e LCA, que vai fazer então uma comparação entre a rentabilidade desses 3 tipos de investimento de renda fixa. Para quem não sabe, LCIs e LCAs são ativos de renda fixa isentos de imposto de renda e por isso muita gente às vezes fica na dúvida, né? O que vale mais a pena? Investir um CDB, uma LCI, uma LCA? Porque CDBs têm a incidência de imposto de renda, conforme a tabela que eu já mostrei aqui, e LCAs e LCIs não. E aí um CDB como esse, que rende 115% do CDI, né? Quanto que ele equivaleria a uma LCI e uma LCA? E aí basta a gente vir aqui nessa tabela, né? Vou ajustar aqui o percentual do CDI que eu tenho para investir, né? Vou comparar com uma LCI e uma LCA, que, por exemplo, vou dar aqui como exemplo uma LCA de 95% CDI, que é um tipo de LCA que, inclusive, eu trouxe para os meus seguidores lá no WhatsApp Comunicações da Sofia Abreu há alguns dias atrás. E, inclusive, se você não está no meu grupo do WhatsApp Comunicações da Sofia Abreu, não deixe de acompanhar as novidades, as dicas, as notícias que eu trago por lá. E é nesse grupo que, inclusive, agora em agosto, eu vou anunciar a nova abertura das vagas do meu treinamento sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, o mapa do tesouro. E aí lá nesse grupo eu trouxe há alguns dias, né, uma LCA do Banco Decoval, que inclusive é um dos bancos também muito bons para se investir em renda fixa. Eu trouxe uma LCA do Banco Decoval com rentabilidade de 95% do CDI. E vamos então calcular, vamos comparar esse CDB com essa LCA para a gente ver o que vale mais a pena investir. E aí eu estou comparando aqui, olha, perceba que para investimentos de até 1 ano, né, a LCA, ela continua com uma rentabilidade campeã. Ela vai te trazer um retorno de 95% CDI versus um retorno de 92% CDB, né, que na verdade é esse retorno bruto de 115% descontado o imposto de renda. E aí esse CDB, em termos líquidos, considerando-se o imposto de renda a incidir sobre a rentabilidade, ele vai retornar para a gente 92% CDI. Por outro lado, né, se você investe entre 1 a 2 anos, que é exatamente o prazo desse CDB, perceba que ele vai ter uma rentabilidade praticamente idêntica à da LCA. Né? Isso sem contar que a LCA, ela depende de lastro, né? Às vezes você não consegue encontrá-la dentro da plataforma do Decoval. E esse CDB aqui, no caso, ele está com ampla disponibilidade até o dia 7 de julho dentro da plataforma do Sofisa Direto. Então perceba que em termos líquidos, esse CDB de 115% do CDI, pessoal, ele praticamente tem a mesma rentabilidade que a LCA de 95% CDI. Então faz com que esse investimento, sem sombra de dúvida, ainda que tenha incidência de imposto de renda, ele seja uma excelente opção pós-fixada de um emissor sólido e seguro, que é o Banco Sofisa Direto. E aí o meu veredito final é o seguinte: entre o CDB de 112 e o de 115% CDI, o de 115 faz mais sentido, né, porque ele te permite pagar uma alíquota menor de imposto de renda e que vai te trazer com segurança, né, com previsibilidade, uma rentabilidade aí de 95% do CDI
praticamente a mesma rentabilidade da LCA do Banco da Ecoval que eu trouxe alguns dias lá no grupo do WhatsApp Comunicações da Sofia Abreu. E feita essa comparação agora, né, entre CDBs, LCs e LCAs, quero trazer para você de fato, né, o quanto que em termos percentuais um CDB como esse vai render, né, com a Selic em 13,75% ao ano que a gente tem agora, mas também quando a Selic começar a cair. As projeções do Boletim Focus são de que até o final do ano a gente tem uma Selic em 12%, e aí eu quero calcular aqui com vocês. Para isso, eu vou utilizar essa calculadora de investimentos online aqui da Mobius. Tá? Basta você colocar aqui o quanto você quer investir, qual é o tipo de investimento, né, o prazo e a taxa que você tem, que você consegue calcular a sua rentabilidade. Aqui eu vou fazer uma simulação, pessoal, com valor de R$1.000, mas você pode colocar o que você quer bem entender. Vou colocar o prazo de 2 anos. Esse investimento, ele é pós-fixado, né, ele rende 115% CDI. Não vou colocar nenhum outro investimento mensal, porque eu quero calcular quanto que eu vou ter daqui a 2 anos, aplicando hoje R$1.000, a essa taxa de 115% CDI. E aí, pessoal, percebam que a calculadora, ela já me avisa que ela está considerando, né, para calcular essa rentabilidade, o CDI atual, que se encontra em 13,65%. E se a gente colocar em calcular, a gente consegue ver uma projeção do quanto que você vai ter de rentabilidade com esse seu capital investido, né, caso o CDI ele continue em 3,65%. Mas a gente sabe que essa rentabilidade vai cair. Aqui no caso, essa calculadora ela merece uma pequena retificação, porque na verdade a alíquota de imposto de renda não é de 15%, e sim de 17,5%, né, mas aqui fazendo o arredondamento, a gente vai ter algo aí em torno de R$ 1.250 de rentabilidade líquida, né, considerando a alíquota correta aí de 17,5%. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês é que se de fato a Selic cair para 12% até o final do ano, né, que são as estimativas do mercado financeiro, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, né, nós teremos um CDI em 11,9%. E a gente pode fazer uma simulação aqui, colocando, né, uma taxa pré-fixada, né, e fazendo uma simulação em que o CDI vai ser de 11,9%, conforme essa alteração que eu fiz aqui. E aí a gente consegue calcular a rentabilidade desse CDB, né, num cenário aí, digamos, né, mais pessimista, de que a Selic caia cada vez mais. Pessimista que eu digo do ponto de vista, né, de rentabilidade para o investidor de renda fixa pós-fixada. E aí se de fato a Selic caísse tanto que o mercado estima, sai de 3,75% para 12%, e a gente tem um CDI então de 11,9% até o final do ano, a gente pode vir aqui calcular e a gente vai ter uma rentabilidade de R$ 214,34. Aqui a gente pode subir um pouquinho essa rentabilidade, porque de fato a alíquota aqui de imposto de renda vai ser de 17,5% e não de 15%. Pessoal da calculadora Mobius Ator precisa fazer um ajuste aqui na alíquota de imposto de renda, porque até 2 anos a alíquota é 17,5%, mas aí a gente teria aqui uma rentabilidade líquida em torno de R$ 220, né, mostrando que ainda assim, né, para o prazo de 2 anos é uma excelente escolha, uma excelente opção em renda fixa pós-fixada, pessoal, que é o contrário dos investimentos de renda fixa pré-fixados. A renda fixa pós-fixada é aquela mais segura e conservadora que a gente tem, porque se a inflação voltar a dar trabalho nesse prazo de 2 anos que a gente tem pela frente, sem sombra de dúvidas, a Selic volta a subir, o CDI volta a subir e a rentabilidade desse tipo de seu investimento aumenta, né? Ao contrário dos investimentos pré-fixados, que do início ao fim rendem sempre a mesma coisa. Então, o veredito final é, sem sombra de dúvidas, é uma baita oportunidade que o Banco Sofisa está abrindo agora pra gente até o dia 7, ou seja, por tempo limitado, então não percam tempo. E aí, essa aplicação de 115% do CDI com vencimento em 2 anos, na minha visão, é a melhor pedida dentre as duas escolhas, 115% e 112%, porque vai te propiciar, vai te permitir deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, fazer o trabalho dos juros compostos se intensificar e ainda fazer você pagar uma alíquota menor de imposto de renda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.